E aí, galerinha, terceiro ano. Então, hoje nós vamos para a nossa aula de quarta-feira. Vamos começar com a nossa aula de ciências. Aí a tia fez umas coisinhas aqui para vocês, que eu vou explicar primeiro. Data, assunto, conhecendo os animais, hábitos e modos de vida. Nós vamos estudar bastante sobre os animais, nós vamos falar bastante sobre eles. Como eles vivem, como que é o corpo, o que eles comem, tá? A apostila eu coloquei de 2 a 6, ok? Aí eu fiz mais ou menos aqui para vocês entenderem, ó. O que você vai ter que fazer? O que você tem que ficar atento? Acompanhar a professora na leitura da matéria. Vou ler aqui direitinho com vocês. Marcar todas as frases que a professora vai mostrar. Vou mostrar aqui no vídeo também o que vocês precisam marcar. E atenção para a folha de correção, tá? Folha de correção vai depois mais à tarde. Então, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos começar na página 2, ó. Conhecendo os animais. Se você abrir a apostila 2 e 3, ó, você vai ter aqui uma série de animais, ó. Tá vendo? Golfinho, tartaruga, peixes, ó. É cobra. Então, nós temos aqui vários animais. Na página, deixa eu ver aqui, 4. Na página 4, nós temos aqui, ó. Hábitos e modos de vida dos animais, tá? Quando dizemos que conhecemos uma pessoa, significa que sabemos algumas informações sobre ela. Por exemplo, onde ela mora, como que ela é, o que ela faz, onde que ela trabalha, suas habilidades. A gente, quando conhece uma pessoa a fundo, a gente conhece tudo sobre ela. E assim também são os animais, tá? Então, ao longo da unidade, nós vamos conhecer vários tipos de animais. Ó, para isso, aí vocês vão marcar aqui para mim, ó. Do vamos até aqui, ó, começar. Pega o marcador, marca essas 3 frasezinhas. Vamos estudar algumas de suas características, onde vivem, do que se alimentam e como se locomovem. Por exemplo, além de algumas curiosidades sobre eles. Vamos começar? Então, você vai gravar, vai marcar para mim esses 3. Onde vivem os animais? Os animais podem habitar os mais diversos ambientes do planeta. Então, vira e mexe, a gente vê um animal, seja na água, seja na terra, seja no ar. Tem animal que fica na terra e na água, passa um tempo em cada um. Aqueles que se desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres, como nas florestas e campos, são chamados de animais terrestres. Então, os terrestres, eles vivem principalmente nesse lugar. Na casa da gente, por exemplo, o cachorro, o gato, são animais terrestres, que vivem na terra. Aqueles que se desenvolvem e vivem na água são conhecidos como os aquáticos. Então, ó, golfinho, baleia, alguns peixes, a maioria dos peixes, né, todos os peixes. Existem animais que, apesar de viverem na terra, passam uma parte de sua vida na água, ou vivem sempre próximo a rios, lagos ou oceanos. Esses animais podem ser chamados semiaquáticos. Veja alguns exemplos. Então, vocês vão marcar do existem até semiaquático. Então, tem animal que tem animais que eles vivem tanto na água quanto na terra. Ficam um tempo na água durante o dia, depois do outro tempo da água, depois do outro tempo do dia ele vive na terra. Então, aqui, ó, o jacaré é um exemplo de animal semiaquático. Você pode ver que ele fica perto da água, vai para a terra um pouquinho e volta. Os peixes são os animais aquáticos e a raposa, os terrestres. Aí aqui nós temos uma curiosidade muito legal, ó, que faz parte da geografia, mas a gente também, por ser um animal, está em ciência. Os animais estão adaptados a viver em diversas regiões do planeta. Dependendo do lugar onde habita, cada animal apresenta algumas características que garantem vantagens que podem ajudá-los a sobreviver. O urso polar, por exemplo, ele só vive no Ártico, que é uma região coberta de neve. Como seu corpo é coberto por pelos brancos, é difícil para os outros animais enxergá-lo. Assim, o urso polar pode ter mais sucesso em suas caçadas. Aqui, ó, o urso polar. Ele vive lá no Polo Norte. Como ele é branquinho como a neve, dificulta alguém caçar ele, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Urso polar
e o Ártico, que é onde ele vive. Tem água, mas toda petrificada e é coberto de neve, todo de neve. Então, os outros animais confundem. Então, fica mais fácil para ele sobreviver, né? Na página 5, então aqui, ó. Focar aqui para vocês aonde vocês vão marcar, tá? Ó, direitinho, ó. Na página 4 são essas linhas que vocês vão marcar. Na página 5, é importante observar que entre os animais aquáticos existem aqueles que vivem em ambiente de água doce, como os rios, lagos e lagoas, e aqueles que vivem em ambiente de água salgada, como mares e oceanos. Então, é aquático quem vive na água doce e quem vive na água salgada, ó. O peixe, que vive apenas em ambiente de água doce, e esses animais marinhos que vivem nos oceanos e mares de água salgada, tá? Do que os animais se alimentam? Então, aqui, ó, vocês vão riscar pra mim, do ao até tucano, tá vendo? Porque aqui só tem coisa importante, tá? Do que os animais se alimentam? A alimentação é essencial a todos os seres vivos. Então, a gente só vive porque a gente se alimenta também. Toma água, né? É por meio dela que obtém energia e retiram substâncias, que são os nutrientes importantes para viver. Ao contrário das plantas, que são capazes de produzir seu próprio alimento na presença da luz, então a planta ela se alimenta sozinha. Então, ao contrário dela, utilizando água e gás carbônicos presentes no ar, os animais dependem de outros seres vivos. Então, para o animal se alimentar, ter energia, ele precisa de outros animais, para ele mesmo se alimentar. Então, ele caça. Os animais que se alimentam de fontes vegetais, como folhas, frutos, raízes, flores e pastos, são chamados os herbívoros. Tem animal que não come carne. Tem animal que ele só se alimenta disso, de vegetal, do que sai da terra, do solo, que planta, né? Como exemplos, podemos citar o cavalo, o boi, a capivara e o coelho. São herbívoros, eles não comem carne. Entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas. São os frugívoros. Como exemplo, podemos citar o tucano. Então, o tucano só se alimenta de algumas plantas, tá? Da semente dessas plantas, do fruto delas. Então, eles são os frugívoros. Então, nós temos o cavalo, que é herbívoro, e tem os carnívoros também, né? Então, vamos focar aqui, onde você tem que gravar para mim, marcar, né, com seu marcador. Última página. Na página 6, você vai marcar quase toda, ó. Que aqui tem mais coisas falando importantes sobre animais. Tá? Os animais que se alimentam de outros animais são os carnívoros. Eles comem carne do outro animal. Estão incluídos o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, jacaré e algumas serpentes, as aranhas e os escorpiões, todos carnívoros. Os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais, então ele come tanto a planta como outro animal, eles são chamados de onívoros, tá? Fazem parte desse grupo animais como o lobo-guará, o coati, o urso, alguns morcegos, os macacos, o porco, o gambá e os seres humanos, né? Os seres humanos, a gente come tanto vegetal quanto a carne. Existem ainda animais que se alimentam das partes mortais de outros seres vivos. Quer dizer, ele tem que morrer para poder comer as partes mortais deles, sejam plantas ou animais. São os chamados detritívoros. Os principais exemplos são urubu, abutres, hienas e algumas moscas. Tem que esperar morrer para comer o que sobrou deles ali, tá? Então, o passarinho com a minhoca, o ser humano e o urubu. E o jogo rápido eu vou fazer já fiz, já vou tirar a foto, vou mandar para vocês. Como os animais se locomovem é para uma outra aula, ok? Então, aí a tia Grazi fez aqui também. Então, já deu para focar aqui, né? Direitinho, o que tem que marcar. Então, o que eu fiz aqui também para vocês, ó. Sempre a gente vai ter uma hora da leitura, tá? Independente de qual a matéria. Por exemplo, se eu tiver
sempre, eu acho que é toda quarta, então a gente vai estar sempre na ciência. Então eu sempre vou tirar um textozinho além para vocês aprenderem mais. Então a hora da leitura, animais em extinção no Brasil, que estão desaparecendo. Ó, o Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade, quer dizer, o que mais tem planta, flor, fruto, é o que mais tem de tudo. Animais, que nós acabamos de ver, todos os tipos, isso é a biodiversidade. Então, ele é considerado um dos maiores países que tem a biodiversidade. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. Quer dizer, daqui a 10 anos vai acabar uma espécie, depois mais 10 anos acaba outra e acaba mesmo. O Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente divulgaram em 2016 o Livro Vermelho, com a relação dos animais ameaçados de extinção no Brasil, no mundo também, mas é mais no Brasil que eles citaram mais. De acordo com o estudo, no país existem 1.173 espécies animais ameaçadas de extinção, além dos que já foram extintos, como a arara azul pequena. Conheça alguns desses animais. Então, a arara azul pequena já não tem como mais se reproduzir. Então, de tanto que morreu, né? Que as pessoas pegaram ilegalmente, ela não vive no ambiente que não fosse dela e assim ela foi extinta. Aí, olha os animais que estão em extinção. Ararajuba, linda, azul, vermelho, nossa senhora, amarelo e verde, que fala bem da nossa bandeira. O boto cor-de-rosa, o cervo do Pantanal, lobo-guará e o gato maracajá. São espécies que vão acabar se ninguém cuidar, se ninguém fizer um trabalho de que eles vivam mais de reprodução, vai terminar essas espécies. Uma pena o boto, né? Então tá aí para vocês verem, ó. Tá? Aí, o que você deve fazer sobre a extinção dos animais? Em seu caderno de ciências, pesquise e escreva o que quer dizer a palavra extinção. Então, você vai lá no seu caderno de ciências, vai pôr CA e data, extinção. Você vai procurar ou na internet ou no dicionário e escreve ali para ti o que quer dizer para você entender melhor, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Ó, dos animais, tá vendo? Em extinção. O urso polar, que vive no Ártico. E não esqueçam de completar o dever sobre a extinção, tá ok? Então, depois eu vou passar para vocês a aula de português lá no slide. Um beijo, fiquem com Deus.